Minoro, pegando o comentário que você fez em um dos seus vídeos, eu tenho a seguinte dúvida, tá? É uma coisa que eu observo no meu exemplo e de outros casais. Às vezes a pessoa tem muita atenção e prioridade com algo da casa, enquanto o outro não tem. Por exemplo, é o marido em que ele está planejando a alimentação da semana, o que vai ser preparado, está sempre ali deixando tudo pronto e engatilhado, enquanto a esposa acaba se distraindo e não pensa tanto nisso. Já a esposa às vezes cuida da organização da casa, deixa tudo arrumado no lugar, enquanto o marido passa que nem um furacão e deixa a casa uma zona. E aí o que a gente mais escuta e que eu observo é tipo, cara, eu não tava nem pensando nisso, tipo, não foi uma prioridade, eu tava com a cabeça em outro lugar. Então, como que a gente pode buscar uma solução para amenizar esses problemas? Dá pra gente ter uma expectativa de resolver isso? Ou é uma questão mesmo de a gente aceitar que o outro é assim e saber lidar com a situação? Boa. Isso aí vai dar até um vídeo separado. Vamos lá. O esquecimento ou dar importância para algo ou não tem a ver com o nosso repertório anterior. Olha que interessante. Se o cara, ele por algum motivo passou vontades, não estou falando que faltou comida, mas ele quis comer coisas, ou ele não pôde, foi privado de comer coisas que ele gostava durante muito tempo, ou quando era criança ele teve vontades que não puderam ser sanadas. Tudo isso faz ele gerar foi um processo de elaboração, que também está num outro vídeo nosso, elaborou essa informação como algo muito rico, algo muito valioso, é uma prioridade a comida. Então, é a pessoa que vai se preocupar toda hora com alimentação, viu? A gente tá saindo, a gente vai comer onde? Viu? Olha, já deixei sua comida pronta. Viu? Tá, mas lá tem comida? Viu? Tudo isso faz com que esse assunto seja muito importante para essa pessoa. Por outro lado, se a outra pessoa ela sempre pôde comer tudo que ela quis, a hora que ela quis, sempre teve tudo ali disponível, o que o cérebro dela entende para que eu vou gastar energia me preocupando com isso se eu sempre tive isso a todo momento? Bom, então ele vai se preocupar com outras coisas. E aí, por exemplo, se essa pessoa ela tomou broncas muito intensas quando ela morava num lugar e o pai brigava porque estava tudo desorganizado, ela se acostumou, o cérebro ficou bom em ter medo dessas coisas, em ter medo de desordem. É interessante a gente falar nisso porque o cérebro ele fica bom em reconhecer padrões. Se você quando está diante de você está diante de um desafio, um campeonato de tênis, um campeonato da escolinha de futebol, uma apresentação na mostra cultural ou apresentação no seu trabalho e você desiste, diante daquela ameaça, você recua, o seu cérebro fica bom em recuar. O seu cérebro fica bom em ser covarde, porque ele entendeu que quando ele joga aquele tipo de sentimento, ele economizou energia, ele salvou energia. Por quê? Porque você não teve que atravessar aquela situação desconfortável. Então, uma pessoa que tomou muita bronca por uma coisa, no caso aqui, pela desordem, né? O pai brigava com ela, o cérebro dela ficou bom em se acovardar para não tomar aquela bronca. Então ela organiza tudo, ainda que tenha passado 20, 30 anos. Do mesmo jeito, uma pessoa que quis comer muitas coisas e não podia, seja por qual for o motivo, ela também fica boa em desejar aquela comida. Tudo isso é processo de elaboração. Tudo isso só comprova a relevância que a gente dá para coisas diferentes mediante o nosso repertório anterior. Então, se eu fosse sugerir uma maneira da gente resolver essa dinâmica desse casal, seria eles conversarem e conseguirem entender a relevância que teve para o outro mediante o repertório anterior, mediante a história de cada um. Porque você não vai conseguir ter a mesma relevância que tem para o outro. Não vai.
porque a história de cada um é muito intensa e decisiva no processo de elaboração de cada um. Mas você consegue, por empatia, você consegue entender o que significa para o outro. E aí você faz por empatia, não por sentimento, mas por empatia. Então, cada pessoa confere uma relevância diferente a coisas diferentes por conta do repertório anterior. E é por isso que muitas vezes a gente se esquece de coisas. Por exemplo, o marido fala um negócio para a esposa e ela esquece. A esposa fala um negócio para o marido e ele esquece. Isso tem a ver com a importância que foi dada para aquilo. E eu não estou dizendo que você fala coisa para o seu marido e ele não está nem aí. Não. Ou para sua esposa. Mas é que às vezes a pessoa está vivendo angústias e preocupações tão grandes que elevam o nível de cortisol dela num lugar tão alto que aquilo que você disse comparativamente fica menor. Tem menos ameaça para a vida dela. Então, não é nem ela que quer, mas o cérebro dela faz ela focar naquilo e esquecer em detrimento das outras coisas. Então, esquecer o que o outro disse tem a ver com o processo de elaboração. Cada um priorizar as coisas diferentemente por causa do repertório anterior, da sua história de vida, tem a ver com o processo de elaboração. Tudo isso é algo que o Hans Rosling, no livro dele Factfulness, que é um livro que eu gosto muito, ele explica isso de um jeito muito legal, porque ele fala que não existem fatos isolados, o que existem são dinâmicas. Então, a pessoa valoriza muito a comida, a outra valoriza muito a organização, a outra valoriza muito a pontualidade, a outra valoriza muito... Tudo isso não é um fato isolado, tudo isso são resultados de dinâmicas, de histórias de vida e de pessoas que se juntaram e de eventos que elas viveram. E quando você entende como é que o outro viveu isso, você começa a entender qual é a relevância, qual é o processo de elaboração que ele teve em cima daquele aprendizado. E o cérebro é bom em reconhecer padrões, então toma cuidado, porque se você sempre fica ansioso antes de uma viagem, se você sempre fica com medo antes de uma apresentação, se você sempre desiste frente a algum desafio, o seu cérebro fica bom em se tornar ansioso. Ele fica bom em conseguir te fazer desistir de desafios futuros. Ele fica bom em conseguir te fazer ter medo e desistir de coisas, entende? Tudo isso é aprendizagem, tudo isso é neurociência. Então, se te interessa conhecer mais conteúdos como esse, se te interessa saber como a neurociência pode ser aplicada na nossa vida e fazer a gente conseguir entender melhor dinâmicas familiares, desenvolver aprendizagem, desenvolver liderança, desenvolver comportamentos, me segue. E me segue também lá na rede vizinha, no Instagram, Minoru Rafael, lá também eu tenho um contato direto com as pessoas. E comenta aqui embaixo qual é a sua pergunta, o que você achou de tudo isso, para mim é importante. Eu sinto falta, por isso que eu vim aqui para o YouTube, eu sinto falta desse canal um pouco mais profundo, onde a gente tem mais tempo para desenvolver assuntos de uma maneira mais relevante e aplicável. Então, comenta, vamos começar esse canal aqui de conversa, eu quero entender qual é a dúvida e como é que eu posso servir da melhor maneira. Beleza? Obrigado, manda esse conteúdo aqui para quem você acha que é relevante e vai fazer um bom uso de tudo isso. E até o próximo vídeo. Valeu!